Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, uma grande alegria recebê-los por aqui no canal Siga a Trilha. Nosso objetivo hoje é falar sobre encruzilhadas. Encruzilhadas, segundo o que diz o nosso dicionário da língua portuguesa, é a interseção de caminhos ou vias, vielas, estradas, rodovias ou mesmo trilhas. Esses encontros são carregados de energia e de poder, haja vistas que no passado os antigos traçavam linhas com o objetivo de ligarem os principais lugares, os principais pontos turísticos, religiosos e de comando, e também de armazenamento de alimento a grandes distâncias. A esses caminhos, traçados com tanta seriedade, com tanto objetivo, chamavam-se leis, linhas de poder, de cognição e de energia. Não é possível falar de encruzilhadas e poder das mesmas sem mencionar as linhas-leis, uma verdadeira geometria sagrada traçada ao redor do planeta. E há experiências que comprovam, tanto no misticismo como na ciência, que a interseção desses campos de energia, porque haja vistas que os caminhos percorridos pelos seres de outrora, e assim como nós nos dias de hoje, são sempre vias de mão dupla, então a energia fluindo o tempo todo, ora indo, ora voltando. Por isso, enquanto caminhavam pelas leis da antiguidade, com seus propósitos de desbravamento, de guerra, de luta, de domínio e às vezes até de fuga, essas energias eram liberadas. E da mesma forma, ainda hoje, essas energias permeiam os caminhos, as ruas, as avenidas, as ruelas, as vielas, estradas e trilhas do nosso cotidiano. Hoje nós vamos falar dessas energias, a importância de conhecê-las e principalmente o cuidado que se deve ter, não apenas ao lidar com elas, mas também de forma inadvertida, passar através delas. Estão preparados para saber? Então vamos lá? Vamos conversar sobre encruzilhadas. Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirimos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. Pessoal, mas antes de falarmos sobre encruzilhada, eu sei que vocês estão curiosos para saber a respeito, né? Porque falou em poder, em energia, em magia, conhecimento oculto, sei que ficam todos atentos. Mas é justamente sobre isso que eu quero deixar um recadinho aqui bem rápido, tá? É o seguinte, pessoal, as métricas do último vídeo que nós fizemos, aquele vídeo, né, que destruíram o altar, nós observamos que, de todas as visualizações que ali aconteceram, apenas 4% foram de pessoas inscritas no canal. Os outros 96%, pessoas não inscritas. Você que não é inscrito, mas que está aqui peregrinando e assistindo e nos prestigiando com sua atenção, eu sugiro que você se inscreva no canal, venha somar conosco e dando-nos o privilégio de crescermos, porque você sabe que essas métricas são muito importantes para que a plataforma reconheça a relevância e a importância daquilo que postamos e daquilo que falamos. Essas métricas apontam essa minoria de inscritos que visualizaram o nosso vídeo. Nós nos perguntamos, nós não temos um grande número de inscritos, o nosso canal ele é pequeno, já estamos aí desde 2023, não temos um número muito grande de inscritos, mas nós não estamos muito preocupados em volume de pessoas alcançadas, mas estamos preocupados em qualidade de pessoas a serem alcançadas. Então, você que é inscrito no canal e que desse número de inscrição, apenas 4% visualizou no último vídeo, eu te pergunto, alguma coisa que nós fizemos que te deixou contrariado, que não está de acordo com aquilo que você buscava ou que você queira ouvir, nos aspectos que nos propomos? Porque se você prestou atenção na vinheta do canal Siga a Trilha, você já viu os assuntos que nós abordamos ali. De repente nós estamos falando muito de um tema que talvez não seja o que você queira saber ou aprender. Então nós te sugerimos, deixe aqui embaixo a sua sugestão, para podermos estar desenvolvendo assuntos e temáticas para estarmos interagindo com vocês. E por falar em interagir, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha interessante aprenderem o que você irá aprender aqui hoje ou o que você irá recapitular, porque de repente você já sabe, mas é isso aí. E a todos os novos inscritos, um beijo no coração de todos, agradecendo muito a atenção. Vamos lá? Vamos falar então de encruzilhadas.
Quando usamos o termo encruzilhada, imediatamente nós nos lembramos das práticas oriundas das religiões de matriz africana, a famosa encruza, tão usada e ao mesmo tempo por alguns tão temida, não é mesmo? Mas estar em encruzilhada também significa uma metáfora para dizermos que estamos num caminho sem volta ou num caminho no qual devemos tomar decisões. E é sobre tomar decisões no caminho, na verdadeira encruzilhada, que iremos falar hoje. Sabemos que existem vários tipos de encruzilhada e cada uma delas tem o seu objetivo, a sua serventia e o seu uso próprio. A mais comum é a chamada encruzilhada em cruz, também conhecida como encruzilhada macho. Por que encruzilhada macho? Porque é nesse tipo de encruzilhada que são feitos os trabalhos de magia direcionados, aos chamados Exus, as entidades de cunho masculino dentro da magia. Temos também a encruzilhada T, chamada de encruzilhada fêmea, onde são feitos e arriadas as obrigações para as pombogiras, de forma vulgar e comum chamada pomba-giras, mas o termo correto é pombo-gira, perfeito? Além disso, nós temos uma outra encruzilhada, pouco comentada e pouco conhecida, que é a encruzilhada mista. A encruzilhada mista ela tem uma característica bastante interessante que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Nessa encruzilhada você pode arriar trabalhos tanto para as entidades masculinas como para as entidades femininas, perfeito? Mas há um detalhe nessa encruzilhada, que daqui a pouco eu vou falar a respeito, que você tem que estar atento, porque você pode agir de forma incorreta sem perceber, por causa da diversidade que existe nesse tipo de encruzilhada. Além dela, nós temos uma outra bastante conhecida, e no meu caso é a que eu mais aprecio, não apenas de vê-la, mas também de estudá-la, as nuances dela, que é a chamada trívia. Por que trívia? O caminho, a encruzilhada de 3 caminhos. E para mim, ela é muito importante e sempre simpatizei muito por ela, porque é nela que está a simbologia da deusa tríplice, Hecate. A trívia, ela tem um detalhe curioso também, e você vai aprender sobre ele daqui a pouco, porque se você observar bem, são 3 caminhos, 3 propostas diferentes, como nós aprendemos a respeito, aqui na representação de Hecate, a anciã, a mãe e a irmã. E assim, nas obrigações, nas entregas e nas oferendas feitas nesse tipo de encruzilhada, você também tem que estar bem atento para não cometer erros. Daqui a pouco você vai entender. Agora nós vamos falar de um outro tipo de encruzilhada, pouco comentado, e dentro da premissa do estudo que nós estamos passando aqui hoje, da curiosidade que iremos compartilhar com vocês, talvez seja a encruzilhada mais perigosa, não de trabalhar com ela, mas de inadvertidamente estar passando por ela, atravessando-a de forma profana. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos usar aqui a encruzilhada chamada macho, para você entender qual que é a proposta do estudo que nós faremos aqui. Se você observar bem, nós fizemos um traçado de 2 tipos de linha nessa encruzilhada. As linhas vermelhas representam o fluxo de energia que passa por essa encruzilhada, porque sabemos que as energias atravessam os cruzamentos de ruas, também chamados de encruzilhada, bem no centro. E bem no centro, onde a interseção da energia que está de norte a sul, aqui representado, e de leste a oeste, aqui representado, nesse ponto de convergência é aqui que mora o perigo, e é aqui que exerce-se o poder e o controle dessas forças oriundas, muitas vezes, do desconhecido para alguns, mas também mal manipulados por outros, que às vezes sabem apenas o básico, mas desconhecem o perigo que existe nesse ponto de interseção dessas encruzilhadas. Do que é que eu estou falando? Para o leigo, para aquele que não conhece, que não sabe, não há problema nenhum atravessar uma encruzilhada ou um cruzamento de ruas, passar sobre essa interseção dessas energias de forma incorreta. Porque há uma frase muito antiga que diz que o Senhor, com letras maiúsculas, tá, gente? Não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, aquele que não sabe, que desconhece, para ele tanto faz. Mas, como nós estamos tratando de espiritualidade, quer sim, queira não, determinadas atitudes, mesmo que feitas de forma ingênua, acarretam para a pessoa consequências, e consequências essas muitas vezes desagradáveis.
E pode acontecer até com quem, na espiritualidade, já sabe um pouco a respeito de que esse tipo de geometria é usado para magia. E muitas vezes, quando nas nossas andanças por aí, chegamos em determinadas encruzilhadas e encontramos despachos, né? Alimentos, animais sacrificados, resíduos de vela, bebida. E nos perguntamos, algumas pessoas perguntam, mas de que lado fazer essas entregas, essas oferendas dentro da encruzilhada? É sobre isso que nós falaremos hoje, beleza? Vamos lá. Todo magista, todo ocultista, a primeira coisa que ele precisa compreender é onde estão os pontos cardeais do planeta, onde estão os pontos magnéticos do planeta. Por quê? Nos é de conhecimento que para fazermos magia temos que entender onde está a representatividade do fogo, da água, do ar e da terra. Positivo? Então, sabendo disso, nós saberemos perfeitamente, quando chegarmos à encruzilhada para oferecermos um trabalho, fazermos uma entrega ou apenas firmarmos um ponto de energia, qual a postura que devemos adotar dentro dessa encruzilhada. Pegamos mais uma vez aqui como exemplo a encruzilhada macho, que é a mais comum e a mais conhecida. Observa que nós fizemos questão de identificá-la aqui com norte geográfico, norte, sul, leste e oeste. Perfeito? Então, quando você chega numa encruzilhada para fazer uma entrega, fazer um pedido ou apenas firmar um ponto, é necessário que você saiba para onde você estará de frente ou de costas, para você saber aquela entidade, aquele ser, aquele guardião que você estará fazendo a evocação ou invocação, de que forma você deverá direcionar a ele. Porque, de repente, você chega numa encruzilhada para fazer um trabalho, uma obrigação, ou mesmo uma prece, uma reza brava, uma reza mansa, e erroneamente ou de forma ingênua, você fica de costa para aquele ser que você está ali para poder falar com ele, se dirigir a ele. Então, com essa preocupação, nós fizemos com muito carinho isso que você vai ver aqui agora na sequência. Se você observar, ainda aqui como exemplo, a encruzilhada macho, nós traçamos um X em linha pontilhada dentro dessa encruzilhada. O que significa isso? Cientes de que a interseção do ponto das linhas vermelhas, que são pontos de energia que correm ao longo da encruzilhada, e sabendo que no vórtice da interseção está todo o poder da magia da encruzilhada, precisamos saber, então, quando vamos fazer um trabalho na encruzilhada, de acordo com a característica do trabalho que nós vamos fazer, como que nós devemos nos posicionar dentro da encruzilhada. Primeira coisa é identificar onde está o polo geográfico. Depois que você identificar onde está o norte geográfico da encruzilhada, você vai traçar na encruzilhada essa linha imaginária, traçando esse X, que vai formar dois triângulos. Se você observar bem, um triângulo com ponta para cima, que é trabalho positivo, e o outro triângulo com ponta para baixo, que é trabalho negativo. Você já entendeu, não precisamos entrar em detalhe, né? Agora deixa eu fazer uma coisa com você, que você precisa estar muito atenção. A chamada encruzilhada mista. Observa que a encruzilhada mista, ela tem dois vórtices de energia, porque além de ter essa interseção em T, que seria uma encruzilhada fêmea, como você está vendo, né? Ela tem uma bifurcação que é uma encruzilhada em Y, ou seja, uma trívia. Observa bem, que você sai desse T, que é uma via, tem a outra que está subindo em direção nordeste, aqui na identificação, e a outra indo em direção leste, né, no nascer do sol. Então, quando você chega nessa encruzilhada para arriar um trabalho nela, você tem que ter muito cuidado para identificar corretamente o ponto energético. Apesar que a encruzilhada mista, você pode arriar ou fazer oferendas e trabalhos, tanto para Exus como com pombogiras. Mas é necessário você saber a posição correta em que você deverá se colocar dentro da encruzilhada para fazer esse trabalho, ok? Agora vamos falar sobre a encruzilhada trívia. A trívia tem uma característica que quando você vai traçar nela o ponto de interseção de energia dela, ao contrário do que muitos pensam, que grande parte dos magistas acham que quando você chega subindo
pela encruzilhada trívia, quando você chega no ponto de interseção, você está de frente desse vórtice dela aqui, desse vértice, desculpe, eles acreditam que você está na posição correta, porque é um Y, então acredita que você está na posição correta para fazer a invocação, né? Evocação ou mesmo a entrega dos seus trabalhos e oferendas. Mas quando você busca o ponto de cruzamento, observa a linha X. Quando você busca o ponto de interseção de cruzamento para determinar se é trabalho positivo ou se é trabalho negativo, você vai descobrir que esse ponto de energia está bem além do centro da encruzilhada, não está no centro dela. Por isso que é necessário estar atento para não cometer esses erros, ok? Agora vamos falar da rotatória. A rotatória ela tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, que é um detalhe muito importante e que nós não podemos deixar passar despercebido. Vocês já repararam que a rotatória ela tem inserida em si a encruzilhada macho, a fêmea e a mista simultaneamente? Como assim? Observe o formato de uma rotatória. Quando você chega numa encruzilhada que tem uma rotatória no centro, e o centro é um círculo, você tem que estar muito atento a isso, porque o círculo, você conhece muito bem o poder que tem um círculo. Todo magista, todo ocultista sabe disso. Só que a rotatória, ela tem uma coisa, eu não sei se é feito de forma maliciosa ou desapercebida, mas se bem que grande parte da elite oculta, que é quem geralmente desenha e manda, né, colocar estátua aqui, obelisco aqui, igreja colar, círculos aqui, triângulos e adiante, eles constroem as rotatórias de forma talvez totalmente despercebida, ou às vezes proposital. Porque quando você entra numa rotatória, geralmente ela tem um obelisco, um poste ou um lago no centro, né? E estando lá um poste ou um obelisco ou um lago, então o que acontece? O ponto energético da rotatória fica totalmente inviável de você passar por esse centro energético. Então você vai ter que fazer os seus trabalhos, as suas obrigações, de forma sábia e consciente, evitando entrar em conflito com as energias oriundas que estão ali dentro daquele círculo, que geram por ali, que giram por ali. Perfeito? Então, como fazer isso? Você precisa aprender a identificar dentro da rotatória qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo da rotatória. Mesmo que você identifique o norte geográfico para fazer tal verificação, lembre-se, há um círculo dentro da rotatória. Agora vamos falar sobre os perigos que existem dentro das encruzilhadas, que pouca gente sabe, e os poucos que sabem nem sempre comentam. Acredito eu que existem muitos líderes aí dentro de terreiros. Temos diversos tipos de líderes, assim como nas religiões de cunho cristão, também nas religiões de cunho afro existem muitos picaretas, mas também existem muitos ignorantes com trava no olho guiando cegos, né? Do que eu estou falando? Experiência própria, tá, gente? Vocês saberem a importância que existe em conhecermos sobre as energias que preenchem esses locais e que transitam por esses lugares mágicos. Eu vou contar uma experiência própria para vocês. Eu, em minhas caminhadas urbanas, eu tenho por hábito andar sempre do lado esquerdo da rua para evitar de ser atropelado. E sempre, antes de eu saber, agora eu sei, e por isso eu estou compartilhando com vocês. Talvez seja o ponto mais importante desse vídeo, seja isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Durante muito tempo, fazendo essa caminhada pelo lado esquerdo na rua, eu tinha por hábito, toda vez que eu chegava na encruzilhada, voltemos à encruzilhada macho aqui, fica mais fácil de fazermos o parâmetro, para vocês entenderem. Quando eu chegava no cruzamento da encruzilhada macho, se eu tivesse a intenção de virar à direita na rua, eu inadvertidamente, como eu estava do lado esquerdo da rua, que eu estava vindo por ela, eu atravessava a encruzilhada em diagonal, para já continuar do outro lado, na outra rua que eu estava virando à direita, do jeito que eu passava bem no centro do cruzamento energético da encruzilhada. E para o magista, principalmente aquele que sabe, aquele que conhece, que já tem a sua afirmação de santo, de orixá, ou de guia, ou de guardião, é importantíssimo que ele saiba que toda vez que ele vai atravessar um cruzamento de forma diagonal, ou seja, passando pelo eixo energético do cruzamento,
antes de fazê-lo, ele deve pedir licença e permissão às entidades e guardiões daquele local, porque ele vai passar bem no centro energético daquele local, e de forma inadvertida, ou talvez profana, e pode vir a arranjar problemas. E foi o que aconteceu comigo. E eu sei que foi o que aconteceu comigo, sabe por quê? Durante muito tempo, eu estava sendo acometido de mal-estar. De uma hora para outra sentia tonteiras, escurecimento de vista, e eu preocupado, achando que era labirintite, achando que era anemia, e os exames patológicos nunca apontavam nada. Meus exames físicos, graças a Deus, praticamente todo ano eu faço um check-up, não apresentava nada. Até que, por ocasião de determinadas atividades minhas exercidas dentro do ocultismo, eu precisei fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre encruzilhadas. Foi quando eu descobri sobre isso que eu estou falando para vocês aqui hoje. Então, a partir do momento que eu tomei consciência que eu estava cometendo esse erro, de forma ignorante, de atravessar o centro energético de um cruzamento, de uma encruzilhada, passando por cima da energia que ali habita, ou que ali está guardada, ou que ali está vigiando, guardando e protegendo, de forma profana, como que chutando literalmente o pau da barraca. A partir desse momento, então, eu comecei a adotar um comportamento de forma correta. Não que toda encruzilhada ou cruzamento de ruas que a gente chega, a gente tem que pedir licença para atravessar, não. Isso aqui é uma característica única e exclusivamente para quando você for cruzar de forma diagonal, tá? Pelo centro da cruzilhada. Para evitar que você cometa esse erro, então eu sugiro, e a coisa que eu comecei a praticar, toda vez que eu estou fazendo caminhada e que eu vou atravessar de forma diagonal essa cruzilhada, então o que eu faço? Eu atravesso a rua antes, alguns metros antes, eu atravesso a rua para evitar que eu passe pelo centro energético da mesma. E isso nos leva de volta à rotatória. Lembra que eu falei agora há pouco que as rotatórias sempre têm um poste, um obelisco ou um lago no centro? Mas e quando não tem? É isso mesmo que vocês estão entendendo. Quando não tem, o ponto de interseção energética da rotatória, que está dentro de um círculo, ou seja, o vórtice energético ali está fluindo para todas as direções ao mesmo tempo. Então, quando você entra e você não tem um ponto energético totalmente definido, de forma muitas vezes inocente, você está andando por uma rua, chega no cruzamento, você vai, em vez de passar pela borda, porque vai ficar muito longo devido à rotatória, você decide atravessar pelo centro da rotatória. Vai que essa rotatória não tem um lago, nem um poste, nem um obelisco. Entendeu a importância de ter esse conhecimento? Então, a partir de hoje, meus queridos, você que não sabia, todas as vezes que você for atravessar uma encruzilhada, lembre-se, se você for atravessar de forma diagonal, peça licença aos guardiões e entidades que ali estão, para que você o faça de forma segura, não arrecadando para si, ou acarretando para si, energias tais como as que eu inadvertidamente, de forma vampiresca, estava atraindo para mim. E depois que eu tomei consciência desse conhecimento, depois que eu tomei conhecimento desse segredo e fiz o que eu deveria fazer e continuo fazendo, acabou. Desapareceu as tonteiras, desapareceu o escurecimento de vista e eu me senti como se tivesse tirado uma carga enorme de cima dos meus ombros. Espero que essas informações estejam ajudando vocês a lidarem melhor com isso. E sobre a questão de identificar o lado das encruzilhadas a partir do ponto geográfico norte, qual que é o lado positivo ou o lado negativo da encruzilhada, volto a repetir. Chegando na encruzilhada, identifique o norte geográfico da Terra primeiro. Se você não sabe identificar através do posicionamento do Sol ou das estrelas, então procure ter uma bússola para você fazer de forma correta. Porque quando a pessoa faz de forma errada, é por isso que às vezes ela entrega, mas entrega do lado errado da encruzilhada e não dá efeito. Eu vou citar apenas um exemplo rapidinho aqui para vocês entenderem. Se você vai fazer uma entrega numa encruzilhada macho, perfeito? E você identifica que essa encruzilhada macho tem o vértice do triângulo, lembra aquela linha traçada, pontilhada?
voltada para cima. Então você precisa saber que a sua entrega deverá ser feita do lado direito, em que você está tendo como premissa o centro da encruzilhada. A entrega será feita do lado direito, tá? E a vela acesa ou a firmeza no meio da encruzilhada, nos locais, claro, ermos, né? Que rua movimentada, você não vai ficar no meio da encruzilhada para fazer. Naquele ponto energético, lembra? Ou do contrário, na parte superior esquerda, contrária, do lado contrário ao que você fez a sua entrega do ebó ou da sua oferta de gratidão, vou usar esse termo, né? Que pode ser um presente que você está dando. Isso se for positivo. Se você está fazendo um trabalho negativo, então será o contrário. Está entendendo? Você ficará de costa para o norte geográfico. Perfeito? Agora volto a repetir sobre a trívia. Toma cuidado com a trívia e toma cuidado com a encruzilhada mista, por causa das características que ela tem. E outra coisa, só para enriquecer um pouco mais para vocês. Se você observar aqui a ilustração da encruzilhada mista, veja que esse braço perpendicular está orientando o nordeste geográfico para aqueles que estão imbuídos e dentro da Umbanda, do Candomblé e de algumas outras religiões de cunho afro, e tem esse conhecimento, sabe que esse braço perpendicular ao nordeste é regido pelo Exu Tiriri. Volto a chamar a atenção. Essa entidade não é brincadeira. Os outros também não são, mas determinadas entidades, Tiriri, assim como Hecate, não são de brincadeira. Então, quando você chegar para fazer uma obrigação numa encruzilhada mista, porque talvez você tenha tido dificuldade de encontrar uma encruzilhada fêmea para fazer o seu agrado, a sua entrega à pombogira, ou a encruzilhada macho para poder fazer entrega aos seus Exus, mais próximo de você tem uma encruzilhada mista, então toma cuidado com isso. Ela tem 2 pontos energéticos que irão identificar para você onde está a polaridade positiva ou a polaridade negativa para você fazer as suas atividades. Meus queridos, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que esse conhecimento esteja enriquecendo vocês e principalmente livrando os incautos e os inocentes e os ingênuos de cometerem erros, tais como eu cometi no passado, ok? Um beijo muito grande no coração de todos, muito axé para o pessoal dos cultos afros, porque é por causa deles que eu descobri esse conhecimento e estou compartilhando com vocês hoje. E no mais, vamos somando, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não deixe de compartilhar, compartilhe o máximo e mais uma vez nós agradecemos. E voltamos a repetir o que falamos lá no princípio. Se você quer ouvir comentários ou estudos sobre outros temas que não sejam misticismo, dá uma olhada na vinheta do canal, que ali nós colocamos, né, alguns assuntos que nós abordamos, porque nós temos buscado conhecimento nesses assuntos, interesse em aprender sobre eles. E caso você queira falar de outra coisa, a única coisa que eu faço questão de alertar a todos os nossos seguidores e amigos é que política, nós não discutimos política. E agradecemos imensamente aqueles que vierem aqui para fazer comentários aqui embaixo, que não façam comentários de cunho político, porque todo magista precisa saber que nem esquerda e nem direita. O ponto de equilíbrio é o que importa. Agora, se você vai fazer um trabalho para a turma da esquerda ou para a turma da direita, isso é outra coisa, é uma opção, é uma escolha. E as opções acontecem quando estamos em uma encruzilhada. Um beijo no coração de todos. Siga a trilha.